Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma. Eu sou Daniel Costa. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, e um podcast que tudo pode acontecer. O tema do programa de hoje é complicado o nome, mas se vocês entenderem, vocês vão gostar muito, inclusive. Inteligência cultural. Opa, que nome complicado aí, não me interessei pelo tema. Daniel, explica o que é isso, é muito interessante. Explica aí, Daniel. Inteligência cultural é a capacidade de você trabalhar em diversos ambientes interculturais, ou seja, de culturas diferentes, países diferentes, mas sempre tendo um objetivo claro e definido. A gente sabe que 70% dos negócios internacionais não são realizados não por questões econômicas ou de produto ou de marketing, são por não respeito às diferenças culturais. Então, quando você tem algum conhecimento um pouquinho mais elaborado do potencial da diferença cultural, você tem muito a ganhar no seu ambiente de trabalho, na sua vida, principalmente se você trabalha globalmente, que é um caminho sem volta hoje em dia. Pois é. É assim, é muito interessante a gente perceber a diferença de cada um dos países. A gente vai falar bastante exemplo, inclusive, né, Daniel? Assim, Exato. as outras culturas, como a gente brasileiro percebe uma coisa e os outros países percebem também, essa relação com os outros países, os atritos, né, que isso pode causar também. Acho que a gente vai contar bastante história relacionada também, né, Daniel? Fechado, exatamente isso. Muito Bora. bom. Bom, deixa eu fazer o jabá antes do programa e depois a gente começa com o papo. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o nosso podcast, por exemplo, no Spotify, você clica no coraçãozinho e aí você vai receber os nossos episódios que são lançados todas as terças-feiras. Você também pode assinar diretamente o feed. E também escreva, entre em contato com a gente, dá o feedback do programa, conta o que você está achando. Você pode escrever para o nosso e-mail, semfreiopodcast@gmail.com, ou fazer, se você estiver assistindo no YouTube, fazer comentário na própria página do YouTube também, que aí a gente vai participar, responder também e interagir. Vai ser uma coisa bacana. Bom, vamos começar com o papo com o Daniel, que vai estar muito interessante. Garanto para vocês que esse papo está espetacular. Bom, o Daniel já fez um programa aqui com a gente, que foi o episódio, não lembro do número do episódio. Qual foi o tema, Daniel? Foi empreendedorismo. Empreendedorismo. Espetacular, foi incrível, e hoje acredito que a gente vai repetir essa incrivelidade. Olha a responsa, hein, cara? Será que eu tô à altura? Não, tenho certeza disso, mesmo porque assim, o Daniel, ele é uma sumidade, bonita palavra, do tema. Ele já escreveu livros sobre o tema inteligência cultural. Daniel, a gente está ensaiando fazer um programa sobre esse assunto faz muito tempo, desde o nosso finado podcast Terra Estrangeira. Né? O Daniel participou do podcast Terra Estrangeira, contando a experiência dele em Angola, né? Que foi o começo da minha percepção sobre inteligência cultural. Foi lá que tudo nasceu para mim. Pois é. Você trabalhou lá, né? Você teve cliente lá. Exato. Fiquei 10 anos indo e vindo para lá, trabalhei com mais de 10 empresas lá, então, ao longo da nossa conversa de hoje, eu vou falar sobre essa gênese da minha vontade de entender inteligência cultural. Pois é, e é legal que vai ter muita história, né? Vai ter muita história. Isso que vai ser legal. Bom, vamos dar. Você já falou no começo um pouco, mas dá um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de introdução ao assunto aí pro pessoal. Vamos lá, então. Quando você percebe as diferenças, que existem diferenças, principalmente no trabalho intercultural, a gente precisa, obviamente, existem diferenças dentro de cada país, mas você consegue lidar com aquilo. É uma coisa mais do seu dia a dia, você mais ou menos equipado intelectualmente para aquilo. Mas quando você se depara com um contato com o estrangeiro, não só indo para fora, mas recebendo aqui, a coisa muda de figura, porque é uma cultura diferente, né? Então, muitas pessoas fazem confusão com o termo cultura e associam a inteligência cultural como escolher um bom quadro, escutar a melhor música do Caetano Veloso, assistir uma ópera. Isso também é cultura, é uma forma de cultura e não é. Existem várias discussões acerca da definição de cultura. Então, antes de a gente começar a falar sobre inteligência cultural, a gente tem que definir o que é inteligência, né? Existem mais de 300 definições sobre inteligência e são todas divergentes e convergentes ao mesmo tempo. Ou seja, tem uma para cada tipo. Você se apropria conforme o seu objeto de estudo. Se você for mais acadêmico, você tem um caminho mais acadêmico, assim por diante. Quando a gente fala sobre inteligência cultural, a gente está falando sobre traços culturais
de um segmento geográfico, ou seja, de um país, de uma cidade, de uma cultura. Então, o Georg Hofstede ele define como cultura é o software da mente de um grupo de pessoas. Ou seja, como é que aquele grupo de pessoas pensa de uma forma geral. Obviamente que a gente tem as nosso aparelhamento individual, cognitivo, que a gente aprende, você entende sobre o que acontece lá fora, você vai colecionando repertórios adequados para você desenvolver a sua intelectualidade, que a intelectualidade nada mais é do que comparar. Você compara o que você sabe e o que você não sabe com o objeto de estudo que você tem no momento. Então, quanto mais ferramentas, mais índices, né índices eu digo da semiótica, da semiologia, fica mais fácil para você tomar partido, tomar uma decisão em cima daquilo. Parece complicado, mas não é tão complicado porque a gente é exposto há muito tempo e a toda hora sobre diversas outras culturas. E qual que é o primeiro indício disso? Quando a gente pega uma coisa, um jargão de uma outra cultura ou um estereótipo de outra cultura, né? A gente imita o sotaque de alguém, você fala gesticulando, por exemplo, os italianos falam com a mão, né? Esse gestual com a mão na Itália quer dizer muito, né? Quer dizer, é uma coisa para tudo. Mas na Índia, quero comer, tenho fome, entendeu? Então você tem linguagens corporais que são caricatas no primeiro momento, mas ali já é um traço. Aí eu não estou colocando nenhum juízo de valor se isso é bullying, se isso é politicamente correto ou não, mas é uma coisa que a gente já percebe de cara que cada cultura tem um estereótipo, tem uma caricatura própria, né? Então a gente começa a brincar com isso, a gente sabe que que existem diferenças. E essas diferenças vão um pouco além dos idiomas. Aprender um idioma é uma coisa importante, obviamente, da cultura, mas ele não é dominante, não é predominante naquela situação. Você aprender francês ou inglês não quer dizer que você vai estar bem na França ou nos Estados Unidos de uma forma geral. Entendeu? Então, as pessoas que entendem da cultura local muito antes de aprender algum idioma sempre têm mais vantagens no aprendizado do idioma. Tá? Porque existe todos os campos teóricos têm problemas insolúveis, né? Então a gente não sabe se a língua molda a cultura, se a cultura molda a língua. Então a gente não sabe, não tem como a gente precisar isso de uma forma mais acurada, né? Então, quando você conhece algumas coisas mais profundas sobre a inteligência cultural, a gente falou de inteligência. A inteligência é o ato de um grupo de pessoas pensar de uma forma mais ou menos parecida. Você tem inteligência, né? O que é inteligência? É o pensamento crítico. E o que é o pensamento crítico? É você trazer o estado de consciência e analisar o que está acontecendo. Então, muitas pessoas vão para outros países com o piloto automático ligado, achando que tem um grupo de comportamentos, fala, vou reproduzir esses comportamentos, vai dar tudo certo. Aí a pessoa, falando erroneamente, ela vai para o Japão e faz o ato de se curvar, o bowing, né? Só que nessa gramática do bowing existem 32 tipos de curvaturas. Então, às vezes você está cumprimentando uma pessoa, você pode estar fazendo uma reverência a um funeral sem saber. Nossa! Entendeu? Porque você tem um grau de inclinação, você tem o olho, você tem uma série de coisas que para nós que não somos japoneses não é nosso, não é daquilo, não é da nossa compreensão. A gente só tenta imitar, né? Você tenta imitar, mas você não sabe daquele contexto. Então, às vezes você pode tentar estar agradando alguma coisa, mas você está ofendendo, você está fazendo um ato meio complicadinho. Olha, que interessante. Um outro exemplo, eu não posso citar nomes por uma questão ética, mas existia uma grande fabricante de aviões e ele fechou um contrato com a Arábia Saudita. E você sabe que a Arábia Saudita é um país extremamente fechado sobre alguns aspectos, é um estado teocrático, né? Ele é regido por religião e tudo mais. Sim. E essa pessoa veio até o Brasil, comprador, 100 milhões, você vai embolsar uma comissão de 10%, é um bom negócio, você vai ganhar 10 milhões de reais, de dólares num negócio, eu acho que você se deu bem. E você fez uma faculdade. Você fez uma faculdade muito boa para estar lá. Você não é um engenheiro qualquer, você é um engenheiro qualificado nas melhores faculdades de engenharia aeronáutica do mundo. Você conseguiu o contrato, ou seja, tecnicamente está tudo certo. Quando ele foi celebrar o contrato, ele serviu bebida alcoólica, carne de porco e dançarinas para um sheik árabe. Ou seja, toda a parte difícil que é fechar o negócio, conseguir o cliente e conseguir essa comissão estava lá. Ou seja, uma fraçãozinha da não observação da inteligência cultural pôs o negócio a perder. Acabou? Acabou, não fechou, foi uma ofensa. Rapaz! Você perdeu 10 milhões de dólares de comissão porque você serviu salame,
dançarinas seminuas e caipirinha para uma pessoa que entende aquilo como ofensivo. Nossa senhora, é muita desinformação, né? Pois é, então, se a gente você não precisa ser um master em inteligência cultural, você não precisa ter todas as certificações, mas você entender um pouco sobre a consecução dos negócios com esses tipos de países já ajudaria muito, entendeu? Por isso que a gente Sim. não é só sobre entender de cultura, não é só saber que o árabe naquela situação não consome bebida alcoólica, mas qual é o contexto de negócio que vai fazer, entendeu? Qual é o contexto ali? Então, Já que você falou da Arábia Saudita, eu vou dar uma indicação de um filme muito bom, não sei se você assistiu, Daniel, que tem exatamente sobre a inteligência cultural, inclusive, e em relação à Arábia Saudita. O filme chama A Hologram for the King, é com o Tom Hanks. não, E não ele, assisti. e ele vai fazer negócio com o sheik da Arábia Saudita, com o príncipe, o rei, não lembro exatamente. E assim, o filme inteiro é isso, é ele lá na viagem dele, sem Uhum. entender nada e tentando, né? É muito interessante, você vai gostar, Daniel. Assiste. Legal, você, pô, Tem no bela Netflix, indicação. inclusive. Legal, ótimo. Então, esses são exemplos que a gente pode dar, assim, que são os mais pungentes que eu uso nas minhas palestras, nos meus workshops, que vale a pena investir um pouquinho mais no conhecimento que não é o técnico ali. Ao mesmo tempo, você tem uma percepção de valores. Numa negociação, por exemplo, com países árabes, você sabe que o valor financeiro da negociação ele é importante, mas ele não é o principal. Às vezes, o que a pessoa, você tem que fazer uma leitura se aquela cultura está mais apta a fazer um negócio a longo prazo, se ela preza por confiança, e são coisas que não estão contidas em contrato. Não é o papel que determina isso, né? É alguma sinalização cultural que vai fazer com que você tenha mais assertividade nos seus negócios. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão da inteligência cultural, o foco dela é para negócios mesmo. Sim, para negócios porque 90, você pode não eu não diria se ela foi pensada em termos de comportamentos psicológicos e obviamente o que se precisa mais, onde você não pode cometer as gafes interculturais é no ambiente de negócios. Se Sim. você está no ambiente de viagem, de entretenimento, você cometer uma gafe, um deslize ou outro, é compreensível. Porque os danos ali são de uma discordância de opinião, sabe? Você vai responder alguma ofensa se for interpretado como tal, mas no ambiente de negócio você tem uma perda um pouco mais significante. Você pode perder negócio ali. Sim. Sim. Entendeu? Por exemplo, existe uma curva de expatriação, por exemplo, né? Que cada expatriação custa em média no mundo US$ 1 milhão para você levar a família para outro país. E você tem uma curva de aceitação, de euforia, aceitação, depressão, aceitação da realidade e retorno. Depois eu posso até disponibilizar para você um gráfico bem interessante, que às vezes não é só sobre viajar e viver em outro país, é você voltar para o seu país e entender a sua cultura confrontada com o que você viveu há pouco tempo. Então, Eu sempre percebo isso, né? Assim, sempre quando eu volto para o Brasil é um choque. Isso é é o verdade. choque. Aí você fala, eu sou brasileiro, mas eu moro no Canadá. Onde eu pertenço? Qual é o seu senso de Você não tem mais essa pertencimento? sensação. Realmente você não pertence mais a lugar nenhum. É muito estranho Exato. mesmo. Isso É um causa limbo, né? depressão, causa ansiedade, causa uma série de problemas. Que quando você tem a vantagem de entender as diferenças culturais e praticar a interculturalidade ou inteligência cultural no decorrer da sua viagem, do seu período de expatriação, essa sensação é bem menor, essa depressão é bem menor. Porque você não se entrega, você se adapta e não tem tanto choque, né? O problema da expatriação são os choques que você sofre, né? Sim. Tem muitos choques, né? Você sempre vai ser um estrangeiro. Sempre. Vai ser considerado pelos outros, você vai ser considerado, e para você também, né? Mas é que tá, você precisa se sentir pertencendo a algum outro lugar, você precisa se sentir cidadão de outro país, aí depende do seu grau de entendimento, do seu propósito, depende de uma série de outros fatores. Aí você tem as Sim. motivações intrínsecas, né, de você mudar de país ou entender outra cultura, que é motivação pessoal, desenvolvimento intelectual, subir, ter uma outra visão de mundo, aí você pode ter as motivações extrínsecas, que é você ter uma renda melhor, você conseguir subir mais na sua carreira, coisas assim. Então depende muito da sua motivação e em função da sua motivação você vai moldar a sua estratégia intercultural. Sim. Legal. Bom, vamos voltar um pouco para o tempo aqui, Daniel, e falar como você começou a estudar isso. Foi por causa do seu negócio em Angola que você começou? Uhum. Como é que foi? Conta essa história aí pra gente.
Eu sempre tive uma coisa interna minha de querer conhecer o estrangeiro, né? O estrangeiro de uma forma geral. Então, eu fiz um exercício de memória há um tempo atrás e eu sempre fui muito fã de outros idiomas. Eu sempre me ativou a curiosidade, né? Então, lá atrás, eu lembro de ter alguns. Meu avô tinha uma biblioteca grande e eu, por uma intuição, eu consultava mais os livros de geografia. Eu lembro até de um livro grande chamado GEL, um livro bonito. Esses livros tipo de table book, sabe, de decorativo. Mas eu devorei e decorei o livro com 9, 8 anos, né? E na época meu tio fez um mochilão para Europa, então eu ficava escutando essas histórias. Aqui em São Paulo tem um Centro Cultural Vergueiro. Eu tô falando isso final dos anos 80, começo dos anos 90, que era o único lugar que você tinha disponibilidade de estudar idiomas diferentes, né? Concentrados no mesmo lugar. Então eu morava na Zona Sul, vinha até aqui o centro para estudar esses idiomas. Assim, eu não estudava todos a fundo, mas ia testando para acostumar meu ouvido. Então eu tive contato com russo, árabe, iraniano, búlgaro. Então isso foi atiçando minha curiosidade. Aí você vai crescendo, vai estudando outros idiomas e eu estudei comunicação com o intuito de trabalhar conteúdos interculturais. Mas isso sempre foi uma forma muito empírica, eu não sabia exatamente o que era aquilo. Quando eu fui para Angola, fui desenvolver um projeto em Angola perto de 2004, 2005, eu estava com a minha ex-mulher na altura e nós estávamos desenvolvendo uma fábrica, né? Montando uma fábrica literalmente. Pois E é. ela era responsável pela parte de segurança do trabalho. Então ela dava as ordens para as pessoas, para os subordinados dela, e eles não cumpriam de forma alguma. Eles não Em cumpriam. Angola. Em Angola, isso lá em Angola, tá? Em Olha só. Luanda, e eles não cumpriam de forma alguma. Aí eu dava a mesma ordem para essas pessoas e elas cumpriam. Olha. Aí eu falei, vamos fazer um teste, né? Dei mais algumas ordens de uma forma diferente, eles não cumpriam. Eu fiz a mesma coisa, dei as ordens de forma diferente, eles cumpriam. Eu falei, tem alguma coisa cultural aqui que eu não sei o que é. Peraí, as suas eles cumpriam sempre. As mesmas ordens sempre. As da minha esposa não cumpriam de Por forma ser alguma, mulher. por ser mulher. Aí que eu percebi que eu falei, é mulher, é questão de ser mulher, Ah. branca, e ela é portuguesa. Olha Entendeu? só. Então teve um grande conflito. Angola é uma ex-colônia portuguesa e não teve uma transição tão fácil, né? Então existe ainda uma. E a guerra tinha acabado há 3 anos, né? Três, não, desculpa, 4 ou 5 anos. Então era recente. Então esses sentimentos ainda estavam aflorados. Aí eu voltei de lá, eu comecei a estudar e percebi que existiam diversos assuntos de interculturalidade, né? Então você começa com interculturalidade, que é a relação cultural entre países. Falei, isso é interessante. Comecei a estudar. E trabalhando mais em Angola, conforme eu ia aplicando esse conhecimento mais empírico, que eu ia lendo, de uma forma, eu não diria empírico, mas não formal, as coisas começaram a melhorar muito lá. Então eu percebi que não era só o jeito que você fala, o jeito que você escreve. Por exemplo, você dar uma ordem em voz ativa e voz passiva muda todo o contexto. Em vez de você falar, faça isso, você fala, eu gostaria que, se possível, você fizesse isso. Olha. E é uma dinâmica que se repete, por exemplo, no inglês da Inglaterra com o inglês dos Estados Unidos. Não é um formalismo linguístico, é a forma de percepção hierárquica que você tem contida dentro de uma cultura. Então, quando eu comecei a praticar isso de forma experimental e lenta, algumas coisas eu consegui ter uma série de vantagens lá dentro. Consegui que as pessoas fossem mais abraçassem mais a minha causa. Aí comecei a trabalhar, desenvolvi, fui para Portugal, percebi um pouco mais isso. Aí eu entendi que era uma ciência formal e existiam algumas certificações no setor. Em 2013 eu fui para a Romênia, fiz uma certificação no Cultural Q, que é filiado à Universidade de Michigan, e obtive a certificação em Cultural Intelligence lá. E eu falei, legal, existem diversas escolas de inteligência cultural no mundo, né? Mas existem duas fortes, que é do Cultural Q e o do Hofstede Institute, que fica na Finlândia, mas depois de 2 anos eu fui para Portugal e obtive essa segunda certificação desse instituto, porque eu queria ter visões antagônicas do mesmo assunto. Eu falei, se eu quero me dedicar a isso, eu preciso, primeiro, estudar com os melhores e os melhores opostos, entendeu? Para entender assim, exatamente a dimensão do que eu estou entrando. E depois disso eu comecei a dar aula sobre o assunto, dei aula em algumas faculdades, consultorias para diversas empresas, inclusive eu lecionei sobre interculturalidade e inteligência cultural em Angola, que foi Olha. muito interessante, né?
Inclusive, eu usei alguns casos de estudo de caso que ocorreram comigo lá, e eles ficaram surpresos porque eles não tinham noção da própria cultura. E a gente não tem. Olha, a gente não percebe, né? O que é ser brasileiro, né? A gente vai falar daqui a pouco também isso, algumas coisas do brasileiro que nem a gente sabe também. Daqui a pouco vai falar. Mas só um exemplo, quem é fã de cinema gosta da Identidade Bourne, por exemplo, existe assim, um dos passaportes dele é passaporte brasileiro. Tem lá um brasileiro, porque o brasileiro ele tem o rosto de qualquer pessoa, qualquer um pode ser brasileiro. É verdade. Qualquer um serve como brasileiro, entendeu? Então, são esses aspectos que a gente vai trabalhando no curso, das diferenças interculturais, de como você trabalhar melhor, como é que você lidera. Por exemplo, na Tailândia existem 23 tipos de sorrisos. Todos os sorrisos querem dizer alguma coisa, inclusive o não é um sorriso. Como é que você, numa posição de liderança, vai perceber isso? Você faz uma requisição, uma ordem, a pessoa te sorri, você não está sabendo se ela está concordando ou discordando, se ela está debochando da sua cara. Você tem que entender aquilo. Você tem que buscar. Nossa, você tem que estudar muito isso, né? Sim, com certeza. Aí são os do's and tabus, que é mais ou menos os faças e não faça, que vamos dizer que é a primeira camada de estudo intercultural, que vamos dizer assim, que é a etiqueta intercultural, que são essas coisas, que é o bowing no Japão, que é o ato de se curvar, os sorrisos, beijos na bochecha, que é complicadíssimo, o shaking hands, como é que você usa. Então essa é uma primeira camada, é importante, mas ela não se resume a isso, né? Quando você tem um formalismo de estudo de interculturalidade, você fica ali nos estereótipos. O italiano fala alto, o americano fala alto, o alemão ele é contido, ele é orientado a processos e não resultados. Então, a gente, na inteligência cultural, procura em uma camada um pouco mais profunda desses entendimentos. Mesmo no âmbito mais psicológico da coisa, né? E assim, você tem que seguir. Não adianta você. Por exemplo, você falou lá do machismo, o machismo em Angola. Você não vai mudar isso. Você não vai mudar. Você simplesmente aprenda como lidar, né? Exato, da melhor forma possível, com menos trauma possível. Você não consegue mudar comportamento. Isso é um dogma que a gente já desmistifica no começo. Você não vai mudar. Como é que você reage com aquilo que é importante? E mesmo porque o seu objetivo não é mudar nada, o seu objetivo é fazer negócio lá, né? É fazer negócio, se dar bem, ter o bem-estar, sabe? Viver com as pessoas, ter um convívio, sabe? Icebreakers são importantes. O que é um icebreaker? Você sair com a pessoa, antes de uma conversa você falar um pouco de alguma coisa. Tem cultura que aceita, tem cultura que não aceita, né? Assim, tem inclusive doses de icebreakers que são recomendados. Se você não tiver o icebreaker, você não entra. O brasileiro não tem reunião que não começa com icebreaker. O americano não gosta de icebreaker. E para ele é uma ofensa. Você está fazendo eu perder meu tempo. Pois é. Tem uma coisa muito interessante também. A gente vai lembrando, né, das histórias. Apresentação, por exemplo. Se você for fazer uma apresentação para um americano, para um canadense, sei lá, ela tem que ser uma apresentação muito ensaiada, né? Tem que ser um texto falado ensaiado. O brasileiro odeia isso. O brasileiro nunca... Se você for fazer uma apresentação no Brasil, você nunca tem que ir com texto ensaiado. Né? Tem que ser uma coisa mais improvisada. E vice-versa é um horror, né? Pois é, por exemplo, quando você vai se apresentar nos países anglofônicos, né, principalmente, você começa contando, você não fala da sua graduação, você fala do seu background, né? Você começa a falar do seu background e você começa do tempo presente para trás, não lá de trás para frente, né? O brasileiro olha só. Ele fala, o americano, por exemplo, fala, eu estou na companhia tal, desenvolvo tal, essas coisas. Eu tenho um passado por uma companhia Y e me graduei em tal coisa, me especializei em tal coisa. O brasileiro, ele já fala, não, me formei em tal lugar, eu fiz tal pós-graduação, estudei fora, comecei nessa empresa e hoje estou aqui. Por quê? Existe uma dinâmica intercultural que é o sendo versus o fazendo. Existem culturas que se apresentam melhor sendo alguma coisa, que é o caso do brasileiro. Ele preza por titulações. Do que as culturas anglofônicas, elas são mais o fazendo, doing. Então, você se apresenta pelo que você faz e não pela sua titulação. Não tem certo, não tem errado, tem diferente, tá? Sim, você tem que aprender a dançar conforme a música. Exatamente, exatamente. Por exemplo, você falou o negócio do beijo. Né, o beijo é sempre muito complicado. Eu sempre conto essas histórias que eu sempre me dou mal aqui. Porque aí tem uma amiga nossa lá e aí tem um beijo que parece um abraço, só que na verdade é um beijo. Aí a amiga canadense
vai dar aquele um abraço assim, né? E aí eu, como eu não, entendeu? Vou e dou beijo. E aí você sempre tem uma reação meio estranha. Pode ser ofensivo. Sim. Então, por via de regra nas etiquetas, a gente só dá esse shaking hands, independente do sexo e tudo mais. Se você sabe, se é numa cultura que é uma cultura que tem um grau de... Isso que você está falando de se aproximar chama-se prosêmica, né? Então, você tem graus de prosêmica diferenciados. O brasileiro tem um grau de prosêmica muito forte, é um povo que se toca, é um povo que não tem problema com isso. A gente não é porque eu estou beijando uma pessoa, a obra de uma pessoa, que tem interesses sexuais ocultos nessa pessoa. A gente sabe na nossa cultura que isso não acontece. Porém, quando isso é explicitado lá fora, você pode incorrer nesse risco de uma oferta ou procura com objetivos sexuais. E lá fora isso é crime. Isso é crime. Então, por via de regra, se você sabe que se você é orientado a uma prosêmica alta e você vai interagir com uma prosêmica baixa, você só estende a mão. Se a pessoa da ponta de lá se sentir confortável, ela vai te dar o beijo, vai te dar o abraço, ou vai perguntar como é que é na sua cultura. Aí você tá com aquela situação, ali ganha. Tá, mas sempre comece do mais amplo para o mais próximo. É o caminho mais natural. Boa dica, inclusive. Eles têm um lance aqui, por exemplo, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, eles têm um espaço privado. Não lembro do nome disso, não é espaço privado, mas é como se eles tivessem uma bolha, né? O espaço. Personal space. Personal space, exatamente. Espaço pessoal, né? Você não pode invadir os braços abertos. Exatamente. Porque é o teu comprimento na vertical. Desculpa, na horizontal, entendeu? Sim. Então, essa distância chama-se prosêmica. Essa é a prosêmica. Essa é a prosêmica, é a invasão do espaço pessoal. Então, até que ponto você se sente confortável tendo o seu espaço invadido ou se você considera aquilo uma invasão de espaço? Entendi. Interessante. Os indianos, por exemplo, se incomodam muito com invasão de espaço pessoal. Eles são formais, você tem que falar com o rosto, olhando no rosto, sabe? Sempre reto. Você jamais toca a cabeça de um indiano, principalmente se ele for religioso. Entendeu? Você tem uma série olha, Daniel, eu já fiz muito disso. Chinês, uma vez eu conheci um chinês lá, bati no... valeu. O cara deu um pulo. Porque ele acha que é uma agressão, ele não está acostumado com aquilo. Pois é. E às vezes, em algumas culturas europeias, dar 3 tapinhas nas costas é um sinal de deboche, né? Nossa, olha só. É verdade. Olha aí, não tem jeito, viu? Eu tô 10 anos aqui e continuo fazendo isso. Lê meu livro depois, tem boas dicas a respeito, cara. Não tem. Eu vou ter que ler seu livro. Não vai ter jeito. Bom, vamos voltar um pouco, mas eu gosto muito dessas histórias. Eu gosto porque essa comparação é muito interessante. Vamos começar por Angola, mais um pouco de Angola. O que você lembra de mais alguns cases aí? Primeiro, comida, né? E não importa se você gosta da comida, não. Comida é sempre um tabu em cada cultura, né? Eu tive um professor de interculturalidade que falava: se houver pão e arroz, tá tudo certo, porque é só enrolar e mandar para dentro, né? Não é bem assim, né? Porque você tem algumas percepções de que a pessoa se preparou, se empenhou para que a sua comida fosse aceita. Então é complicado. A comida é bem complicado. Beber, se você não bebe, é um sinal de fraqueza em Angola. Olha. A sua masculinidade é testada a todo momento pelo seu grau de absorção de álcool. Então, como é que você faz isso, né? Como é que você reage dessa forma? E se você vai mostrar fraqueza numa roda de negócios, quais as consequências que isso vai ter lá na frente? Olha, que interessante. A comida, você fala, qual que é o problema da comida? A comida é não aceitação. Se você não aceitar a comida, independente se você gosta ou não, se tem problema com a comida, é uma ofensa muito grande. A pessoa se empenhou para aquilo, para que você recebesse uma oferta de um conforto ali. E você vai deixar isso de lado? Entendeu? Então, você tem que comer tudo ou deixar um pouco, né? Cada lugar tem um jeito. Isso é mais ou menos porque hoje a gente está vivendo uma questão de mudança de hábito cultural, que é o fitness, como muito, como pouco. Então, existem pessoas que jogam com isso, falam, não preciso, eu quero perder peso, estou comendo pouco, não leva para o lado pessoal e tudo mais. Então, tem pessoas que saem bem nessas estratégias. Tem gente que fala que é antiético, tem gente que fala que é ético, eu não vou julgar o caso, porque não convém. Mas existe um pouco mais de informação, né? Se você for para os lugares mais setorizados, mais interiores de Angola, eles não têm esse tipo de informação, então não comer é uma ofensa muito séria. Mesmo porque é um povo que passou muita fome, você está desprezando uma coisa que é extremamente valiosa para eles. Angola tem problemas seríssimos de abastecimento, tudo é produzido fora, comida é cara, então se a pessoa faz isso, ela está se dedicando ela está dedicando a você uma das coisas mais importantes para ela,
Então não é visto como bons olhos você negar comida. E bebida, como a gente estava falando, que é ponto de fraqueza. Você não bebe, você demonstra um tipo de fraqueza. Essa fraqueza pode ser interpretada de uma forma diferente no ambiente dos negócios. Você teve alguma situação que você encontrou com isso? Você estava numa sinuca de bico lá, que aconteceu alguma coisa? Cara, eu não. Pra quem não me conhece, e quem me conhece, eu não suporto ovo de forma alguma. Não como ovo por Eita. absolutamente nada na minha vida. E não é Angola, não é exclusivo de Angola. E com certeza me deparei com algumas situações que eu tive que tinha ovo na comida e não tinha como falar não ou separar o ovo, né? Tipo, não como ovo. Mesmo falando, explicando que eu não comia e tudo mais, eu sabia que ia me encontrar enrascada. Aí eu lembrei do meu professor falando: onde houver pão e arroz, enrole e engula, né? Então, então eu comi aquilo, eu não mastiguei, engoli e aproveitei que tinha um bom vinho à disposição e disfarcei a situação. Olha Não só. podia, tive que passar por isso, né? Né? Não, tem que ser, né? Tem que ser, o tempo Você, que você vai explicar e vai criar um você vai problema, né? gerar curiosidade sobre aquilo, você vai gerar um novo foco da conversa, que eu acho que é pior. Já acaba Eu logo vou, com a conversa, né? Come logo. É. acabou, entendeu? Foi difícil, para mim foi sacrificante, mas tô vivo aqui falando com você depois de Tá muitos vivo. anos. Comeu ovo e tá vivo. Tô vivo, tô A vivo. bebida também, se teve alguma coisa dessa. Disso Ah, daí não, de ter bebida que. não. Não, nunca tive problema com bebida, assim. Não teve problema. Não, mas assim, você tem que Não, encher a tem. cara ou assim, Você tem que se você encher a cara e parar de beber em resistir. algum momento. É uma coisa meio dos russos, assim, o quanto você resiste ao álcool, você tem que vencer o álcool, né? E Angola, para quem não sabe, teve uma influência russa muito grande na época, depois da Revolução dos Cravos de 75, teve uma guerra por procuração. Então, um lado de Angola, que era defensor do comunismo, teve uma influência russa muito grande, então eles herdaram um desses traços culturais. Então, para você derrubar um russo na bebida, você tem que ser bom, você tem que gostar de bebida, né? Então, os angolanos tomam muitas bebidas e não caem, eles têm uma boa resistência. E aquilo é interpretado, de novo, eu não estou julgando se é ruim ou se é bom, se isso faz bem ou mal à saúde, mas é um traço cultural. É assim, você tem que aceitar, É né? Não assim, tem jeito. exatamente. É. Exatamente. Então, bebida eu não tive grandes problemas, não. Mas assim, você passa, sei lá, você bebeu pra caramba, vomitou lá. Se você vomitar, Não, por não exemplo, chega. você já Não, é eu não cara, cheguei. você é fraco, eles te chamam de fraco. Você. Isso é fraco, é sinal de fraqueza. E para algumas situações é sinal de fraqueza. Olha, É que sinal de fraqueza. interessante. Isso está mudando muito, está mudando, porque Angola também está percebendo um pouco o que é chamado hoje de masculinidade tóxica, né? Que está um pouco em evidência aí. Isso tem mudado, de certa forma, né? Não é todo o contexto que exige que você beba até cair, por exemplo, mas é visto com bons olhos que você tem uma certa resistência ao álcool. Isso Olha não só. é inegável lá. De novo, eu não estou julgando se é bom ou se é ruim. Angola não é a única cultura que pratica, que tem esse traço cultural, porém você encontra situações como essa. Sim. O Brasil não é tão diferente assim. Você vai no churrasco, você vai em alguma coisa, as pessoas querem que você beba e coma, sabe, tudo, absolutamente E em tudo. alguns momentos você é mal visto se você não beber no Brasil, né? Também. Não, Acontece. em outros casos, com certeza, as pessoas vão falar mal de você, entendeu? Eles vão É, zoar, vão zoar, meu, vão zoar com você, né? Não mas sei de se você vai certa deixar de fazer negócio por isso, Não, talvez. não vão, mas de certa forma, comida e bebida no geral são boas demonstrações, são demonstrações de afeto, né? São coisas que as pessoas estão disponibilizando para você. Então, você tem que ter muito tato para negar ou como você vai conduzir aquela situação conforme a sua conveniência, né? Por Sim. isso que a inteligência cultural te dá algumas estratégias para que em situações dessa você consiga sair dessa sinuca de bico sem que tenha grandes prejuízos ao que você venha fazer ali no momento. Mas aí como é que você faz? Quando você decide a questão do estudo da inteligência cultural, né? Você decide se você vai fazer negócio com aquele país determinado, você estuda tudo sobre aquele país. Como que você encontra essa fonte, isso daí? Porque é específico sobre o país X que você vai, né? Sim, sim. Existem alguns manuais hoje de do's and tabus, né, que traduzido de forma errônea, mas compreensível, é faça e não faça. A China, por exemplo, que é um país que está em evidência no comércio internacional, ela é um grande player. Existem diversos manuais de interpretação cultural que você deve fazer.
Você tem a questão do MIADSE, você tem toda uma questão de MIADSE é indicação, você não faz negócio sem uma indicação lá dentro, você tem que ser indicado para alguém, apresentado alguém para o ambiente de negócios. Então, esses traços estão mais evidenciados. Existe uma literatura que fala de interculturalidade em geral, e você vai pensando algumas coisas ali, outras ali, e é uma ciência que está razoavelmente bem difundida hoje. Você encontra informações específicas de cada país, e quando não, a inteligência cultural te dá um negócio chamado cluster cultural, ou seja, são reuniões de países que têm características culturais semelhantes. Então, dentro da inteligência cultural, a gente tem 10 grandes clusters culturais. Então, se você não tem, por exemplo, de um país, que é dado, vamos pegar os países anglo-saxões, você sabe que alguns traços são semelhantes. Você não tem de país X, mas se tiver no mesmo cluster cultural, você pode absorver aquelas informações que você vai estar certo ali da mesma forma. Interessante. A pessoa acaba assumindo também que está dentro e não está. Tipo, asiático. Chinês vai ser muito parecido com japonês. E não é, né? Por exemplo. Não é, mas, por exemplo, você pega um filipino e vamos dizer, um malaio, tem alguns traços culturais mais próximos. Você sabe, por exemplo, que o americano, no exemplo que eu dei do americano e do inglês, o inglês usa muito mais a voz passiva e o americano ativo, a voz ativa. Mas, por exemplo, os dois prezam por pontualidade e não gostam de icebreakers. Entendeu? Então, é um traço cultural predominante nesse grupo cultural, nesse cluster cultural. E essa é uma das dinâmicas que a gente interpreta e estuda na inteligência cultural, que é a orientação ao tempo. Bacana, muito bom. Bom, vamos dar mais alguns exemplos, Daniel, que eu gosto muito de exemplos dessas histórias. Assim. Você falou que você foi para Portugal também. O que você encontrou lá de Portugal? A gente acha que a gente é próximo aos portugueses, mas tem muita coisa diferente, né? Existe muita coisa diferente, com certeza. A questão de a gente falar de brincadeiras de duplo sentido, Brasil-Portugal, o brasileiro brinca com duplo sentido a todo momento. A gente tem piadas e tudo mais. E o português ele é mais literal no entendimento das coisas. Mas se a gente expandir isso, por exemplo, para um ambiente mais sério, mais formal, o que você tem mais vantagem quando você consegue fazer uma análise crítica, interpretativa, ambígua, do que uma interpretação mais direcionada? Então, os brasileiros também têm boa fama de conseguir interpretar as coisas que as pessoas, em geral, não interpretam, porque a gente sabe lidar com duplo sentido. A gente consegue ler outras possibilidades que algumas culturas não conseguem. Então, existe esse choque, que às vezes a gente consegue pescar algumas coisas dentro da cultura portuguesa que eles falam, mas eu não dei esse indício de que eu ia falar isso ou essa demonstração. Como é que vocês conseguem obter essa informação? Porque a gente é apto a isso. Então, você tem uma orientação. Isso chama-se comunicação de alto contexto e comunicação de baixo contexto. O alto contexto é quando você interpreta várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você é um pouquinho mais abstrato, que é o caso da cultura brasileira. A cultura portuguesa, de baixo contexto, ela é mais direta, como outros países da Europa. Então, a gente consegue interpretar coisas que algumas culturas falam, eu não dei esse indício, eu não dei essa informação para você, como é que vocês interpretaram? Então isso nos dá certa vantagem. É uma coisa que as pessoas brincam, né? Falam muito brasileiro duplo sentido e tudo mais, mas isso é uma vantagem competitiva tremenda. Você conseguir interpretar a coisa, né? Português, eu não lembro de uma história. Você deve ter um monte de história assim. Teve uma que eu não lembro quem me contou. Ele chegou pro taxista português e falou: você sabe onde que é o tal lugar? Sei sim. Sim, aconteceu comigo na Argentina. Olha. Eu tava. A primeira vez que eu fui para Buenos Aires, eu era jovenzito, mochilando, e eu entrei num ônibus e falei: esse ônibus passa em tal lugar? Ele falou: passa, sem problema nenhum. Eu dei duas voltas na cidade durante 3 horas e falei: mas esse ônibus não passa em tal lugar? Ele falou: você perguntou se passa, não se para. Sensacional. Espetacular isso. Acontece, né? Acontece, né? Direto. Então, assim, é engraçado a gente falar das coisas, porque os exemplos mais visíveis disso são no âmbito caricato, né? E se a gente ficar falando só sobre caricaturas desses choques culturais, pode soar um pouco ofensivo das culturas. A gente sabe que são nossos traços, a gente pode falar da gente mesmo, mal da gente mesmo, desde que seja nós mesmos. A gente não permite. Cada cultura se cerca de defesas para que as pessoas não falem, né?
Mas Então, acaba, não tem jeito. O que você falou é verdade, meu. Pra gente acaba sendo engraçado, não tem jeito, né? não Todas tem essas histórias jeito. acabam sendo engraçadas. E assim, o quanto cada um interpreta sobre o que é engraçado ou não. Às vezes pode ser a cultura germânica, por exemplo, ela interpreta isso como ofensa. Né? Esse tipo de brincadeira não existe lá. Não Brincadeira é, em não que é sentido? de duplo sentido, de você fazer piada sobre um traço cultural, você fazer alguma brincadeira sobre um traço cultural, sobre as diferenças culturais. Eles respeitam muito as diferenças culturais, muito mesmo, e para eles é um ativo muito valioso. Eles não sabem, eles não é que eles não sabem, mas para eles interpretam de outra forma o valor cultural. Se a gente entra num ambiente mais amistoso, brincando sobre as diferenças culturais, por quê? Porque o europeu é mais acostumado com as diferenças culturais, porque as fronteiras lá são muitas, tem vários países concentrados. E as Sim. nossas fronteiras são de culturas mais ou menos parecidas, são culturas colonizadas pela Espanha. Então, Sim. assim, o que você fala para um peruano, às vezes pode soar a mesma coisa que você fala para um venezuelano ou para o equatoriano. Agora, você falar uma diferença cultural para um tcheco, ou por um austríaco, ou por um italiano, que são países relativamente próximos, vai dar um problema muito sério. Sim, faz sentido, faz sentido. Você falou da Romênia, você também passou um tempo na Romênia. Eu conheci alguns romenos, tenho alguns amigos romenos, inclusive, e o que eu senti, vê se eu tô com razão ou não, eu senti eles muito parecidos com os brasileiros. Tem alguns traços parecidos, e eu explico o porquê. O romeno, a Romênia, a língua romena é a quinta língua latina, então o romeno é um povo latino também. Só que ele é um povo latino dentro de um contexto eslavo, de ascendência russa. Então, eles têm traços culturais diretos da Rússia, que são coisas mais fechadas e dicotômicas, sim ou não, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma herança latina muito forte, porque România vem de Roma, né, da expansão do Império Romano. Então, A é própria curioso, língua, né? A própria língua, o romeno apesar é de ser muito. diferente, é muito parecida, né? Tem gente que classifica o romeno como um italiano com sotaque russo. Interessante. Boa. Sabe? Porque o É. plural não é com S, né? Como no italiano, o plural não é com S. Você coloca uma outra vogal no final, você não usa uma consoante. O romeno Uhum. também tem esse aspecto, né? Então, tem algumas dobras de letras que não funcionam muito no latino, que é de uma herança colonial russa, né? Então, Uhum. por exemplo, você tem a Romênia e você tem do lado a Moldávia, que são países que sofreram uma cisma, uma divisão, que eram mais ou menos parecidos. Só que a influência na Moldávia do russo é infinitamente maior do que na Romênia. Se fala muito mais russo, e o romeno de lá é chamado de moldaviano, não de romeno. Só que é Ah, basicamente a mesma coisa. olha que interessante. E em termos de trato, assim, de trato lá com as pessoas da É Romênia. um, é um povo que não se toca muito como o povo europeu, né? O povo europeu, asiático também não se toca muito, mas depois de um certo tempo é um povo extremamente acolhedor. Como angolano, depois que você interpreta e opera com os dados culturais, você não tem problema nenhum. É um país que é muito sofrido, tem uma herança sofrida, né? Eu acho que isso é uma coisa muito próxima dos brasileiros, sempre teve sofrimento. Sim. E eu percebi assim, um traço um pouco menos de esperança no futuro do que nós brasileiros, por exemplo. Ah, Eles é? não são, eles são menos otimistas do que nós. O brasileiro, apesar de tudo, é um povo otimista. Apesar da guerra que a gente vive, de vários, uma guerra não declarada, não é uma causa belli em si, mas é uma guerra a sobreviver no Brasil, é Sim. um povo otimista, muito mais do que a maioria dos povos por aí. E eu não senti esse traço, você falou de semelhança com a cultura brasileira, talvez acho que eu enxergue uma divergência, essa falta de esperança no futuro. E essa lance do brasileiro ser otimista, né? Sempre o Brasil é o país do futuro, né? É a frase que Sempre será, né? desde o século, sei lá, século XIX está sendo O falado. pessoal fala, né, que o Brasil é o país do futuro e sempre será, né? Então a gente nunca Sempre chega no será. estado que a gente e sempre será. Sempre será. Bom, pessoal, a gente deu uma pausa aqui, que deu um problema técnico aqui na gravação, mas voltamos aqui, né, Daniel? Voltamos, firme A e forte. meia culpa aqui, a culpa foi minha, não tem nada com o Dimitri. Deu um problema no microfone do Daniel no final da gravação. Bom, Daniel, eu queria te falar, você estava falando, a gente estava comparando, né, vendo algumas diferenças também. Eu queria falar um pouco sobre os russos.
Que é a característica do russo? Eu conheço alguns russos aqui também, vê também se eu tô falando besteira, mas eu também sinto muito parecido com os brasileiros. Não sei, eu sinto alguma aura meio brasileira nos russos. O que você acha? Não, tem e não tem, né? Porque a herança cultural é diferente, eles tiveram situações que nós não tivemos. Os russos são o único povo no mundo que não foi escravizado por ninguém, né? Olha. Não foi por ninguém. Então, os russos perderam guerras, mas não foram colonizados, não passaram por situações assim. Então, isso eleva um pouco, vamos dizer assim, o grau de patriotismo deles que a gente não tem, que eu percebo que é uma diferença muito, muito gritante, né? Os russos, eles têm uma mobilização social muito forte, tanto é que inventaram o comunismo, né, de certa forma, né? Implantaram o comunismo e o mundo inteiro temeu o comunismo por causa dos russos. Então, eles se entendem. Para quem não entende o que é soviete, né, vem da palavra do russo, é comitê. Então, são pessoas que se organizam através de comitês. Então, tem uma pluralidade de opiniões, tem um consenso de opiniões, embora o comunismo tenha um senso fechado de organização e figuras centradas de administração, mas é tudo decidido através de Soviets, que são os comitês. Então, são traços assim que são diferentes do Brasil. A gente tem traço, a gente se diverte mais ou menos da mesma forma, a gente tem alguns pontos de esperança e, vamos dizer assim, orientação ao futuro muito próximas, mas o que diz ao passado e à atuação presente, eu vejo algumas diferenças gritantes. É estranho, mas muito peculiar a gente operar com países que já tiveram passado com guerra, né? Então, a mesma coisa que Angola, eles pensam em informação e contra-informação a todo momento. Então, o russo também tem esse sistema de informação e contra-informação. Então, isso se estende no meio civil, nas negociações, nas lideranças, nas resoluções de conflito, que esse é o tripé que rege, vamos dizer assim, qualquer trajetória executiva, né, de cargos executivos hoje no mundo. Então, dá um exemplo disso daí. Numa negociação, você nunca vai falar exatamente quanto você tem de dinheiro à disposição. Entendeu? Você vai sempre negociar. Você sempre vai negociar. Você sempre vai esperar ele falar antes de você falar. Exatamente. Você vai ver o que tem de valor ali para você poder negociar e fazer a sua oferta e a sua contra-oferta. Bom, eu faço isso também. É que a sua ascendência é russo, né? Russa também. Com traços judaicos, a minha também é. Para quem não sabe, eu tenho descendência russa judaica, né? Pois é. A gente usa esse artifício muitas vezes, mas às vezes é inconsciente, às vezes consciente, porque quando você aprende alguns truques, você coloca em sua mesa para você poder utilizar, né? É aquela coisa, quanto você cobra? A quanto você tem para gastar, né? Exatamente, né? Então, os russos têm essas convergências, que eu diria, porque tem um passado de guerra, e nós brasileiros não tivemos. Tanto é que são uma das poucas bandeiras do mundo que não tem a cor vermelha, né? Que quando você cria uma bandeira e você coloca a cor vermelha, é porque a sua descolonização, a sua independência foi regida através de sangue. É um simbolismo que tem, né? Então, a cultura brasileira, a bandeira brasileira tem muito mais verde, entendeu? Então, é muito mais o mercantilismo, que a gente quer simbolizar o mercantilismo de extrativismo natural do que uma descolonização baseada em guerra, baseada numa causa belli. Olha só, nunca tinha pensado nisso. Agora, e a questão da burocracia? Os russos têm muita burocracia, Portugal, eu acho que a gente herdou a burocracia dos portugueses, né? O que você acha? Que você tem muito povo com burocracia, você precisa entender também isso. Então, o que é a burocracia? Né? É você verificar o mesmo sistema de diversas formas. Você não ter certeza do que você está fazendo, e isso gera ansiedade e é gerado por ansiedade. Então, nós latinos, né, enquanto descendentes, desculpa, de portugueses, a gente tem esse traço porque a gente não confia no sistema. Então, tem que ter rechecagens. Sim. A burocracia é para você rechecar uma coisa para ver se ela está acontecendo ou não. Então, é muito importante esse ponto que você falou. Existem outros países que operaram com burocracia e deixaram. Por exemplo, a Inglaterra, que eles inventaram o sistema cartorial, por exemplo, né? O sistema de registro de terras através de cartas mapográficas, né? Que isso se estendeu para certificações de documentos, que hoje você não precisa mais. Na Inglaterra, por exemplo, a sua assinatura num contrato vale. No Brasil, você precisa autenticar a assinatura, ou seja, você não confia no sistema, você precisa ter uma rechecagem de sistema. Isso gera ansiedade e, ao mesmo tempo, é gerada por ansiedade. Então, é uma característica nossa que a gente não consegue evitar.
vamos dizer assim, das dinâmicas interculturais é a nossa relação com a incerteza. Então, o brasileiro tem um problema com incerteza. Então, a gente tem tanto problema com incerteza que a gente precisa rechecar processos. Os russos são burocratas porque eles precisam rechecar processos, eles não confiam no sistema mesmo, não confiam piamente no todo do sistema que eles desenvolveram. Então, você precisa disso. Por exemplo, a Alemanha é um país desburocratizado, porque de tanto reforçar o sistema praticamente é infalível, então eles confiam no sistema. Eu não preciso ficar fazendo rechecagem a todo momento. Inglaterra, a mesma coisa. Canadá também, né? Canadá também, mas é uma influência anglo-saxônica, né? Então é germânica, inglesa, né? Então Canadá e Estados Unidos herdam esses traços culturais, de certa forma. Até para a questão, além dessa questão da confiança também, muita gente tentando burlar, né? Acho que são países que mais gente tenta burlar, talvez por isso que eles criam mais mecanismos para evitar. É mais confiabilidade no sistema, né? Então você certifica o sistema para que você não perca energia com esse tipo de situação. Todo mundo tenta burlar todo o sistema do mundo, né? Então aí vale o quanto cada país dispõe de desempenhar certeza nos seus sistemas. O Brasil está caminhando ainda. O Brasil tem uma das legislações mais sofisticadas do mundo. A nossa Constituição é maravilhosa, não é ruim. Ela deixa países. Se você pegar, por exemplo, a Constituição americana, ela praticamente não existe. Você tem as constituições que são o mínimo, né? A carta máxima que rege é mínima. Cada estado tem as suas leis e você trabalha em sistema de jurisprudência. Ou seja, se acontecer alguma coisa, você tem um potencial de comparação dessa coisa que aconteceu para fatos novos que venham a acontecer. Ou seja, você não tem sofisticação legal para aquilo. Então, cabe muito mais interpretação e erro de interpretação do que a legislação brasileira, por exemplo. Só que qual que é o nosso déficit nisso? É a aplicação da lei. Então, como é que a gente aplica e fiscaliza a lei? Esse é um outro problema. Então, esses aspectos influenciam no nosso traço cultural, que é o famoso jeitinho brasileiro. Não é sobre defender a lei, é qual brecha da lei que você interpreta ou busca para você obter algum tipo de vantagem. Sim, você procura a brecha. Você procura uma brecha. Então, os advogados hoje procuram uma brecha do que, assim, uma determinação legal, se basear numa determinação legal. E isso, quer queira, quer não, nos dá vantagem competitiva sobre outras coisas. Então, os advogados brasileiros conseguem ter olhos para algumas coisas que alguns advogados no mundo não conseguem ter. Porque ele já é calcado em procurar as falhas e não ser baseado nas certezas. Sim, faz sentido. Bom, tem a questão também, assim, a gente já conversou no começo do programa sobre as... Não necessariamente a inteligência cultural tem a ver também com as barreiras da língua, né? Mas a barreira da língua é um problema também, né? Não, com certeza, é um problema sério, né? O Brasil é um país que fala-se pouco língua estrangeira, porque existem algumas coisas interessantes aí, né? Primeiro que o Brasil, dada a sua dimensão continental, a gente tem um mercado interno muito grande que durante muito tempo a gente não precisou negociar externamente, porque a gente se bastava enquanto mercado. E era muito fechado mesmo, né? Era muito fechado por ter, na época da ditadura, né, do regime militar, isso era fechado. A nossa abertura comercial é muito recente, está engatinhando ainda. Se a gente comparar com países europeus, as aberturas comerciais têm mais de 200 anos, as transações comerciais têm 200 anos. A gente não tem 35 anos ainda, então é muito recente, né? E a gente tem é engraçado falar isso, mas quando eu estive em Angola, o Brasil é um país colonizador, né? O Brasil é um país imperialista, por exemplo. Você pega a Bolívia, eles falam pra gente que nós somos imperialistas. Eles aprendem o português e não nós o espanhol. Como o dado o Brasil é muito grande, dessas dimensões continentais, e é uma potência econômica local, então os outros países que aprendem a nossa língua e não nós que aprendemos a língua dos outros. Então a gente está numa colônia, numa situação de imperialismo. Então, a gente não se atenta a isso, né? Não se atenta Só que tem a visão de fora. Exatamente. Quando você vai para Angola, você nota que eu tive um exemplo plausível, que você vê a influência do Brasil lá, é absurda, em termos de novela, de roupa, de moda, de comportamento, de gíria, de mudança linguística, entendeu? Então, Olha, eu tenho uma amiga que é da Geórgia, né? Geórgia, lá próximo, ex-União Soviética, né? Lá próximo da Rússia, e ela assistia a novela brasileira na infância dela, assim, então, na época. Sim, exatamente. Das pessoas que eu tenho contato, eu tenho uma amiga muito forte na Romênia, a Laura, e nós nos correspondemos em português, falamos em português, porque ela aprendeu a falar português nas novelas.
Olha só! Então, a novela com legenda em romeno. Então, como ela é interculturalista também, ela é expert em inteligência cultural, então quem é expert, quem estuda isso, você aprende vários idiomas, vários traços culturais diferentes. Então, ela se especializou em língua portuguesa. Então, a gente consegue manter um certo diálogo em português sem ela ter tido instrução formal da língua portuguesa. E foi uma surpresa e um prazer para mim, né? Quando Incrível. nós fizemos a certificação juntos lá na Romênia e ela me cumprimentou em português. Eu falei, peraí, gente, eu viajo tantas milhas para chegar aqui num país que eu nunca tive antes, fechado, que não é tão famoso no Brasil, para escutar alguém falar em português comigo. Foi uma puta surpresa muito boa, né? Incrível. Agora, você fez lá, você, por exemplo, você fazia em inglês a sua É palestra, inglês, certificação. mas é parte do entendimento intercultural você ter um mínimo de imersão numa língua do país que você está estudando. Então, eu tive uma instrução aí de pelo menos 5, 6 meses de língua romena. Tá. Então, eu tive que aprender porque é parte dos exercícios, né, da imersão, da imersão cultural ali para o momento. Eles vão te exigir isso, de certa forma. Então, antes, como eu me preparei quase um ano antes de ir para lá, então eu estudei bem um romeno, tinha um nível de comunicação mínimo. Eu não tenho mais porque é difícil você falar romeno hoje com alguém, né? Então, Enferruja, né? Se é tu não treinar. enferruja, entendeu? Mas deu para me virar bem lá. Fui para o interior, fui para o Castelo do Drácula e tal. Então, agi como local lá sem sofrência e sem uma educação formal. Não tive professores de romeno, usei o que estava à minha disposição. Olha só, muito bacana. Então, mas você falando de relatos de novela brasileira, eu tenho Hum. amigos em Vladivostok, por exemplo, que é o extremo leste da Rússia, que conhecem Escravizaura, conhecem as novelas brasileiras que nem eu sabia que existia. Falei, como é que você sabe disso? Nem eu Nem que sou. você sabia desse. Engraçado. Agora é uma pergunta, não sei, será que a novela brasileira assim, no sentido meio ridicularizado, do mesmo jeito que a gente ridiculariza a novela mexicana? Não, não, de jeito nenhum. É uma coisa muito levada a sério, no mesmo peso da indústria de cinema americano. Olha, É o mesmo peso. Se a gente pensar assim, fazendo um tópico offline do que a gente está falando, se a gente somar as produções de novela feita no Brasil, em termos de tempo, a gente quase dobra a produção americana de cinema. sim, em Ainda, termos de conteúdo, em né? termos de extensão de conteúdo. Quantidade, né? Quantidade, e a gente exporta tão bem, a gente sabe fazer essa exportação tão bem quanto eles. Só que o Brasil não é tão visto isso, porque a gente tem um modelo de colonizado culturalmente, achando que a nossa serventia máxima cultural tem que ser o cinema americano. O nosso padrão tem que ser o cinema americano, e a gente não valoriza internamente. Sim. Então, É a famosa síndrome de vira-lata, né? esse livro de vira-lata que é tão assim, é o underdog, né, em inglês, né, Underdog, é o exatamente. underdog, entendeu? Então, isso é muito levado lá fora. Nós também somos conhecidos por isso lá fora. Então, a gente não valoriza o que a gente tem. Aqui, isso é exportado, essa imagem é exportada, muito, sabe? Muito. O Brasil, ele tem uma fama de chegar perdendo nos lugares, né? Um dos povos que mais fala desculpa, I'm sorry, tanto quanto um canadense. Olha, sério? Porque a gente já chega perdendo, dá a impressão que a gente chega devendo nos lugares. Já, né? Já meio Chega submisso humildão, ali, assim. meio humildão, submisso, dá a impressão que você tá errando. O brasileiro tem que perder esse medo, que as pessoas não estão nem aí para você no mundo. O brasileiro fala, eu falo inglês mal, mas você fala inglês e se comunica. E as pessoas não são professores de inglês lá fora para ficar te avaliando. Eles querem que você se comunique. Então, a gente está engatinhando um pouco ainda nessa liberdade linguística no mundo, né? Tá muito melhor do que das primeiras vezes que eu viajei para fora e comparado das últimas vezes que eu fui, tá bem melhor, mas ainda tem um bom trabalho a ser desenvolvido nesse campo. E esse lance de julgar, né? A gente brasileiro não gosta de falar inglês na frente de outro brasileiro. Pior ainda, acho que para falar na frente de um estrangeiro, para um brasileiro a gente não gosta de falar inglês, né? Exatamente. E devia falar antes, né? Porque é a chance que a gente tem de treinar, de desenvolver as habilidades linguísticas, né? Sim. Mas é aquela coisa que a gente foi tolhido durante muito tempo. É uma série de fatores que justificam tudo isso, né? Esse comportamento brasileiro. Pois é. Bom, vamos tentar listar mais ou menos. A gente já falou um pouco na conversa, mas que nacionalidades você citaria assim que são muito diferentes da nossa, assim? E dá alguns exemplos, inclusive, assim. A gente já falou algumas, mas assim, vê se falta alguma, assim, de repente. Ou enfatizar alguma. Não, dá para falar de várias, né? Existem 186 países, 196 países no mundo, mais os independentes, então são culturas completamente diversas. A gente pode fazer um exercício de choque cultural, choque comparativo cultural, com
várias coisas legais. Por exemplo, eu tive contatos com paquistaneses. É uma cultura completamente orientada à religião e nós não somos, temos uma forte influência religiosa, mas não somos orientados à religião. A gente tem um senso de empreendedorismo no Brasil porque a gente precisa empreender a todo momento, né, de sobrevivência, que outros países, por exemplo, o Paquistão, ele é muito dependente do Estado, de ações do Estado. E nós nem não somos tanto assim, a gente se vira um pouco melhor do que eles. Então são traços culturais, comportamentais, que isso se refletem no ambiente empresarial. Então o brasileiro é mais let's do it, sabe? O paquistanês, por exemplo, ele é mais passivo, ele espera um pouco mais as ordens do que o brasileiro. O brasileiro tem um pouco mais de iniciativa para fazer algumas coisas. Então é um choque cultural. Fora a língua, né, que é uma língua muito exógena, quando você fala que exógena é fora da nossa visão, a gente não está acostumado com esse ramo linguístico e a forma de pensar. Por exemplo, no árabe, o Paquistão ele tem uma certa influência árabe, não muita, é uma língua diferente, de um tronco linguístico diferente, mas o alfabeto, em grande maioria, é árabe e tem uma certa influência estrutural árabe, né? Por exemplo, você vai falar, meu pai vai na minha casa. Você falar em paquistanês ou em árabe, primeiro em árabe para derivar o paquistanês, falar, pai meu, minha casa, ele vai. Olha, é tipo o mestre Yoda, né? É o mestre Yoda, só que isso influencia no jeito de você pensar. Isso influencia de forma direta, entendeu? Então o brasileiro ele é mais assertivo quando quer fazer alguma coisa, e o paquistanês, nesse cenário cultural, nesse teatro de operações que a gente está montando, pensa de uma forma um pouco mais complacente, um pouco mais diferenciada. Então, assim, são choques linguísticos que dá para a gente fazer assim, exercícios fantásticos a respeito. Até mesmo com Portugal. Você tem uma relação de, como a gente estava falando um pouco tempo atrás, resgatando alguns traços culturais. Por exemplo, numa chefia e liderança é diferente no Brasil. O português ele é muito mais chefe do que líder em relação aos brasileiros. O brasileiro pensa num aspecto um pouco mais humano e usa os icebreakers de uma forma muito mais estratégica no que tange o que ele quer como resultado do que os portugueses. Eu não estou julgando agora se é certo ou errado. A gente não está julgando nada aqui. Não pode julgar, entendeu? É fato. É fato, entendeu? São fatos constatados, estudados, né? Há muito tempo, que consolidam essas diferenças. Portugal, por exemplo, tem um sistema de chefia e liderança muito mais rígido e ríspido do que o nosso. Nós somos mais acolhedores, por exemplo, muito mais acolhedores. O português, ele é mais duro, ele quer mais a coisa, a ordem sendo obedecida. O brasileiro dá chance de você construir aquilo de forma coletiva um pouco mais diferenciada. Mesmo que seja só aparentemente, de repente. Não diria porque aparentemente mais a gente passou desse estágio hoje, né? Obviamente que tem muito, eu trabalho muito a questão de diferença de chefia e liderança, a gente ainda tem um campo de chefes muito maiores do que líderes, né? Mas os líderes tentam desenvolver a pessoa, porque falando de uma forma um pouco aparentemente nefasta, se o funcionário for bem cuidado, obviamente ele vai lucrar mais para mim, ele vai produzir mais para mim. Entendeu? Então, tudo diz respeito a isso, no fim das contas. Né? Tem que ser realista. Temos que ser realistas, que tudo é respeito. It's all about money, sabe? Sim. Toda empresa tem que dar lucro. Toda empresa. É bonzinho, não existe bonzinho. Não é ONG, né? Não é ONG. Mas mesmo o funcionário tá ganhando também, tá vendo? Sim, é uma troca aí. É uma troca. E ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. Sim. Então, aí é uma outra discussão, mas o brasileiro hoje aprendeu a desenvolver um pouco mais o seu funcionário em relação aos outros estilos de liderança. O americano, por exemplo, ele substitui muito mais a mão de obra. Ele te dá liberdade para você decidir. O índice hierárquico dele é muito menor. Ele te dá poder para decidir. Só que se você decidir errado, ele vai te trocar de forma mais rápida. O brasileiro ele faz com que você se desenvolva estágios além. Essa demissão por erro ela é um pouco mais longa no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Interessante. Inclusive, você estava me falando de liderança, de repente renderia um programa, não renderia? Futuramente? Falar sobre liderança intercultural, te rende uns 5, 6 podcasts, meu. Olha só. Dá para falar muita coisa, muita diferença de estilos de liderança, ainda mais apoiados por interculturalidade. Aí você tem liderança remota, você tem liderança virtual, você tem várias outras coisas que acontecem, situações que acontecem, que exigem o comportamento de líder, que barram ali na diferença cultural. Aí você tem diferença de fuso horário, e-mails que você não lê. Você mandar um e-mail para uma pessoa que tem mais 6 ou menos 6 é diferente. Como é que funciona a cabeça dela de manhã.
Você tem, por exemplo, países islâmicos que têm os horários das rezas que podem impactar na Ah, é liderança. verdade. O Tem, né? horário da reza, ele tem que parar tudo que ele está Tudo, fazendo. absolutamente. Se for um Estado teocrático, tudo. E você tem que dar liberdade para a pessoa para ela escolher se ela quer parar ou não. E se ela quiser parar, ela vai parar. E acabou. Se E for a um lance decisão de rezar, né? Que você tem que lavar o pé, não tem um lance assim? do pé, o rosto, as mãos, né? Os membros em geral. Você tem um tapete, tem que ser orientado a Meca. Hoje tem aplicativos que te dão a direção de Meca, né? Você tem os Olha, horários uma certos. bolsa. É mais ou menos uma bússola, se sabe onde está Olha. Meca. Então, você tem o horário certo, são 5 rezas por dia, né? 5 salats, acho que é salat, não lembro agora, mas salats que são as palavras, a palavra exata que chama reza em árabe. E você tem que respeitar isso, né? É um preceito forte do Islã. Então, algumas empresas, quando enxergam que isso é valor para o funcionário, elas valorizam a situação. E vai deixar ele confortável. Dificilmente uma empresa vai proibir alguém de rezar, de ter uma prática Sim. religiosa, porque é um valor primário para as pessoas. Você não vai distorcer um valor primário. Isso é Você deixa a pessoa desumano. insatisfeita, né? É desumano, Isso, né? Porque antes dela ser seu funcionário, ela é uma partidária daquela religião. Antes de ser. Entendeu? Então, eu vou não... te contar uma história que você vai achar interessante. Você pode usar nas nossas palestras também, inclusive. Legal. Aqui a gente tem um bairro, é uma cidade, é um bairro-cidade gigantesca aqui, que chama Surrey, né, aqui em Vancouver, que é uma cidade predominantemente de indianos. É a maior população de indianos. E estava tendo um protesto muito grande que os indianos que trabalhavam em construção, eles não queriam usar, que usa é da religião Sikh, né? Eu Especificamente sei da que tem os religião Sikh, turbantes, né? que usa o turbante. E aí eles tinham que usar o capacete de construção. Então estava tendo uma discussão se ou eles podiam usar em cima o capacete de proteção, né, aquele capacete de segurança, ou embaixo do turbante, ou tinha setor de construção que pedia que tinha que tirar o turbante para colocar o capacete. Então estava tendo uma grande discussão sobre isso, né? E um monte de protesto tal. Não sei no que deu, acho que ainda continua rolando isso. Mas se a gente pegar essa dinâmica, os Sikhs são conhecidos por uma caça de militares. Os, Sim. são bons militares indianos. E quando você é militar, você precisa se proteger, você tem equipamento de proteção individual. Imagina um piloto sem um capacete. Então, essa discussão é anterior dessa o que você está me Mas falando não foi o agora. capacete. Aqui tá, a discussão deles, a importância deles era usar o turbante. Então, a questão Não, é o assim, capacete para eles não importava muito. então, agora você imagina um piloto de caça, que tem Sikhs, que são bons pilotos de caça, por exemplo, da Força Aérea Indiana, como é que eles adaptam o capacete com o turbante? Então, essa questão não é de agora. É interessante você estar falando isso, que dá para a gente migrar para outros contextos, né? Fazer uma análise comparativa com isso. É bem interessante. Sim. Então, são Esses, discussões. é, São discussões, eles têm. Eu acompanhei isso, em especial um piloto, que era um major da Força Aérea indiana, de ascendência paquistanesa. Então, ele, além de ser Sikh, ele tinha mais ou menos uma mistura árabe islâmica, né? Porque a Índia tem alguns estados, algumas regiões que são islâmicos, né? sim. Não é pouco, né? É uma fatia considerável. Aí tá aí a questão da Caxemira, por exemplo, o conflito da Caxemira, né? E era uma discussão de como a gente posiciona. Então, pelo que eu vi, os últimos relatos, era um capacete adaptado para o turbante. Mas E o capacete você põe por cima? por cima do turbante. Então, Olha. era Você se adaptado. protege muito, né? Eu não sei também a questão ergonômica, se tem conforto, se não tem, né? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, mas é um traço cultural que você não pode desconsiderar. Sim. É interessante. Bom, vamos. E agora a gente falou dos diferentes. Quais as nacionalidades que você acha parecida com os brasileiros? As mais parecidas. Eu chuto, posso chutar? Antes de você falar, Pode, eu à vou chutar. vontade. Eu acho que os latinos, obviamente, né? Uhum. Mas mesmo assim tem diferença, provavelmente. Sim e não. Eu acho assim, porque a gente tem um contexto, a gente tem algumas semelhanças geográficas, algumas proximidades geográficas, mas são povos, por exemplo, que têm uma cultura andina que nós não temos na nossa ancestralidade. Hum, Não temos. A Argentina menos, né? O Chile um pouquinho mais, mas se você pegar, por exemplo, Equador, Bolívia, até mesmo Venezuela nem tanto, que é uma outra situação. Mas e Peru, por exemplo, são povos que eu não enxergo com tantas semelhanças hoje com o Brasil. Não vejo tanto. Você não acha? Eu não acho O porque que é a assim, cultura andina? O que significa a isso cultura é a andina? cultura dos Andes, são os índios andinos que giravam em cima da Cordilheira dos Andes, que produziam uma ancestralidade, um conjunto de traços culturais que nós não temos aqui. Por Isso é exemplo.
Por exemplo, alimentação, rituais pagãos, sabe, aceitação religiosa, forma de trabalho, laços familiares, interpretação familiar, são diferentes do que a gente tem aqui hoje. Nós, hoje no Brasil, somos muito mais ocidentalizados. A gente se ocidentalizou muito rápido. A nossa influência norte-americana é muito infinitamente maior, por uma série de outros fatores, do que esses países latinos / andinos. Inclusive, eles têm, assim, o Brasil ele teve uma escola de pensamento que foi, muita gente fala que é baseada no socialismo, e depois a gente não teve, e fica esse impasse. Mas, por exemplo, existem escolas mais socialistas, escolas, eu digo, escola de pensamento mais socialistas nesses países latinos do que nós. Uma influência, temos sim, mas é uma influência deles de uma forma muito, muito maior do que a nossa. Interessante. Então isso rege o dia a dia dessas pessoas, né? Bem interessante. Assim, um dos grandes amigos que a gente tem aqui são peruanos, assim, uma família de peruanos, grandes amigos. Eu não sei, a gente fica muito à vontade com eles, entendeu? A gente sente muito proximidade Somos latinos, acima de tudo, né? Fomos colonizados. Sim. Espanha e Portugal não tem tanto, tem diferença, assim, mas não tem tanta diferença, e os processos coloniais foram mais ou menos na mesma época. Mas, por exemplo, se você está no Canadá, você está num contexto de ocidentalização que não é a sua casa. Então, eles já têm algumas coisas introjetadas, alguns universalismos que já descontaminam seus traços culturais ancestrais. Já estão expostos à cultura que não é deles. Então, eles conseguem interpretar algumas coisas de uma forma muito universalizadas, e eles não enxergam mais a própria cultura, o próprio valor cultural como uma coisa importante, porque eles não estão em casa. Eles não vão defender a própria casa num país estrangeiro. Você vai defender os valores estrangeiros. Faz sentido. Então, você tem uma minimização de alguns choques culturais nesse contexto. Bacana. Faz sentido, faz sentido. Que mais? O que mais que a gente pode falar aí, Daniel? O que você... Assim, as oportunidades estão lá fora. Hoje você não tem mais grandes players globais, você não tem líderes globais, você tem operadores globais. E segundo Harvard, a inteligência cultural vai ser uma das competências mais exigidas, a terceira competência mais exigida em 5 anos. Então, não vai ser só a sua competência técnica, não vai ser uma coisa de você interpretar outra cultura, né? E muito porque é um mito, né, de que a globalização salvou o mundo, que proporcionou várias coisas, mas de uma outra forma, outra leitura, a globalização ajudou a levantar as barreiras culturais. Porque em termos de defesa da sua sociedade, algumas sociedades interpretam que elas estão sendo aniquiladas em termos de traços culturais por outras culturas, assim por diante. Então, até um contrassenso, a gente fala da brincadeira, né, do 11 do 9, né, vamos dizer assim, a queda do muro de Berlim, né, desculpa, 9 do 11, a queda do muro de Berlim, né, até 11 do 9, que foi a queda das Torres Gêmeas, né. Então, a gente fala que este período, com essa brincadeira dos números, 11, 9, 9 do 11, foi a época de ouro da globalização, onde tudo deu certo. Porque você teve a queda de um regime, o mundo voltou a se comunicar de uma forma adequada, de repente teve uma inserção de uma catástrofe que até pouco tempo a gente não sabia. E foi um grito muito grande de falar, olha, de certa forma estão atingindo a nossa cultura. Então, criou um novo muro aí, né? Criou um novo muro aí. O muro se reergueu, na verdade, né? Então, o mundo ficou um pouco mais confuso depois da queda das Torres Gêmeas, e algumas barreiras, vamos dizer assim, algumas definições que a gente tinha sobre globalização caíram por terra. Então, assim, mais assim, essa volta que era não esperada dessas barreiras, né, através da queda das Torres Gêmeas, que é um elemento completamente exógeno de quem pensa em interculturalidade, fez acender uma necessidade de mais entendimento intercultural. Então, isso se acentuou. Se antes a gente precisava por causa da globalização, hoje a gente precisa mais ainda pelo mau entendimento e interpretação da globalização. Preconceito, né? Muito preconceito, né? Muito bias, né? Que hoje existem estudos baseados em bias, que é um outro vertente da comunicação da inteligência cultural, vamos dizer assim, que é o upgrade, né? É a operação com bias, com preconceito. E cada vez mais se exige esse entendimento intercultural, porque você consegue tangibilizar uma sensação em ingestão que você não tem, você está vivendo aquilo, mas não sabe exatamente o que é. Não tem, quando a gente fala de ambientes interculturais. Legal, bacana. Muito bom. O Daniel ele tem um livro muito bacana sobre o tema.
Faz o jabá do livro aí, Daniel, que a gente recomenda fortemente. Legal, é um dos poucos livros, das poucas literaturas que pensa o brasileiro enquanto identidade cultural e operação global. E eu tive a felicidade de escrever esse livro usando duas escolas, né, antagônicas de pensamento de interculturalidade, mas deram super certo, né? Ele está disponível no formato Kindle na Amazon, que chama Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros. É muito simples todo mundo que conhece aí sabe como é que funciona a Amazon, é só baixar. Preço super acessível e ele é muito útil, é um livro instrumentalizado, é um livro que não é complexo, ele não é um livro acadêmico, não foi essa a minha intenção em escrever o livro, e eu brinco que foi uma gestação de 10 anos para um parto de 3 semanas, né? Olha só. Então foi um prazer escrever e está à disposição aí para ajudar empresas e pessoas a se darem melhor no ambiente intercultural, só reforçando a inteligência cultural para profissionais brasileiros na Amazon. Muito bom. O link também está aqui no post, tá? Para facilitar, você vai lá direto e já acessa o livro. A gente recomenda mesmo, muito fortemente. Daniel, aproveita que a gente já está no fim do programa, porque esse papo durava mais umas 10 horas, né? A gente pode fazer outras edições, fica à vontade. Pois se o pessoal quiser, a gente volta aqui com esse assunto. Olha, eu tô me podando aqui para terminar, porque senão eu ia embora, a conversa ia embora. Legal, fico feliz. Muito bom. Pessoal, comente aí se quiser ver mais. Vamos voltar com esse assunto. Se quiser trocar ideia, falar a respeito, saber mais sobre cursos, palestras, é só entrar em contato aí. Então, comenta aí dos seus cursos, palestras também, os seus contatos também, como o pessoal pode te encontrar. Legal. A minha empresa é uma das poucas empresas especializadas no Brasil, que fornece treinamento intercultural, que é a openeducação.com.br. E nós damos workshops para empresas e turmas abertas e palestras de sensibilização das necessidades de entendimento intercultural. Então, havendo essa necessidade, só entrar em contato com a gente que a gente vai fazer um projeto como a gente já fez para grandes empresas aí, como Fiat, Chrysler, a Universidade de Michigan, o governo de Angola, várias, já fui feliz com várias empresas aí, no Brasil, da América. Daniel é referência. Deixa os contatos também, tá tudo no post, tá? Tudo que a gente tá falando aqui tá no post, mas deixa também para o pessoal que tá ouvindo em áudio para facilitar também. À vontade. Meu e-mail é daniel.costa@openeducação.com.br. Minha empresa é openeducação.com.br. Quem quiser entrar em contato no Instagram é Daniel_Costa_oficial. E na internet, Daniel.Costa. Bacana. No Facebook, desculpa. E só entrar em contato, eu sou super generoso com conteúdo, com dúvidas, e fiquem à vontade. Muito bacana. Tá tudo no post aqui, tá? O pessoal que não anotou, vai tranquilo, vem aqui no post, que tá tudo anotado. Inclusive, tudo que a gente falou tá anotado mais ou menos num índice aqui na nossa conversa. Então, você pode acompanhar e vai facilitar também você acompanhar essa conversa, que eu acho que a gente vai voltar, Daniel, com esse assunto, porque tá muito bom, sensacional. Legal, cara. Maravilha, tô à disposição. Tinha muito mais história aqui na minha pauta. Como o programa tá ficando grande, eu falei, não, vamos encerrar agora, a gente vai ter que fazer outro programa. Porque tinha mais história aqui para lembrar e para contar. Vamos fazer o volume 2 aí. Eu trago mais cases aí do livro, a gente faz um apanhado um pouco mais aprofundado, assim, para quem se interessar. Com certeza. E o pessoal que estiver assistindo também, comenta. O que mais vocês querem saber sobre esse assunto? Tem outros assuntos também. Eu estou preparando com o Daniel um outro programa também, que eu não vou nem falar sobre o que é. Vai ser polêmico esse, Daniel. Muito legal, muito bom. Tem a ver com Se prepara, eu tô até com medo. Vai ser polêmico. Não vou nem falar o assunto, mas tem também outros assuntos que a gente vai fazer com o Daniel também. E é isso daí. Agora quero a participação de vocês. Comentem o que mais vocês querem saber. Comentem o que vocês têm a dizer sobre esse assunto também. De repente, no próximo, a gente até levanta essas pautas que vocês trouxerem aqui pra gente. E é isso daí. Queria agradecer ao Daniel mais uma vez. Sensacional. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado aí pela participação e poder falar um pouquinho, levar a palavra da interculturalidade um pouquinho mais além. Muito bacana, muito bacana. Vamos voltar com o assunto, então. É isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, quem estiver no YouTube, e se inscreve no canal. E se você estiver ouvindo em áudio, lembra de se inscrever também no agregador de podcast que você estiver escutando para facilitar e você receber os episódios novos. É isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Obrigado.